Fale-nos um pouco do Human Power Hub e desta metodologia da Hélice Quádrupla. Portanto, o Human Power Hub é uma ideia que surge da participação do município de Braga numa rede transnacional da rede Urbact com outras cidades europeias que tinha como título o Boosting Social Innovation, a rede Boostin. E, portanto, daí surgiu a ideia de criarmos aqui em Braga um centro de empreendedorismo de impacto orientado para aquilo que era a aceleração e incubação de ideias com impacto social. E desde o início que nós adotamos esta lógica, esta teoria da hélice quádrupla, que no fundo é envolver os cidadãos, as entidades cooperativas, as empresas, as entidades do terceiro setor, o setor público e depois as instituições mais ligadas ao conhecimento na resolução de problemas sociais e na sua identificação através de um modelo de inovação social que preconize acima de tudo, que uma resposta que já não é só assistencialista, mas é uma resposta que os projetos que são apresentados são projetos sustentáveis, são projetos com potencial de criação de emprego, nomeadamente junto de comunidades vulneráveis e que depois também acabam por ter aqui uma lógica de se apresentarem ao mercado com um impacto social, económico e ambiental e através da venda de produtos, de bens e serviços que ajudam a resolver determinados problemas que cada um dos projetos apresenta e que depois é acelerado, incubado e entra no mercado numa lógica depois até mais de comércio justo, digamos assim. Pode dar-me alguns exemplos de projetos que já tenham sido desenvolvidos no âmbito do vosso projeto? Sim, nós temos vários projetos, ou seja, nós temos em primeiro lugar, nós começamos por trabalhar com as organizações sociais, ou seja, porque nós entendíamos que as organizações sociais já tinham uma estrutura que lhes permitia apresentar projetos desta natureza e, portanto, começamos a criar os campos de inovação social para as organizações sociais e aqui temos uma série de projetos que foram lançados pelas organizações, como um jardim sensorial por parte da Cerci Braga, a própria Cerci Braga também levou a cabo depois um projeto relacionado com a limpeza e lavagem de carros por pessoas em situação de vulnerabilidade e começou a oferecer esse serviço às próprias empresas do concelho de Braga e isso também ajudou aqui a contribuir para a sustentabilidade destas próprias organizações sociais, porque todos os projetos depois de alguma forma eram remunerados porque estavam também no mercado. Nós depois temos uma série de projetos que estão relacionados com aquilo que é a atividade dos empreendedores sociais, que se lançam depois também em programas de aceleração e em programas de incubação. Por exemplo, temos um projeto mais relacionado, por exemplo, com a literacia financeira e a promoção da literacia financeira junto de públicos vulneráveis, como é o projeto Secretário. Temos a Restore, que é, no fundo, a produção de produtos ambientalmente mais sustentáveis e que também foi incubado aqui no Human Power Up. Temos depois um projeto de EIGNRs, que é o projeto de Descomplicar e que no fundo são pessoas que passaram, reformaram-se entretanto da sua atividade e agora procuram fazer o apoio a pessoas mais idosas no sentido de as transportar para serviços públicos, para hospitais, não só fazendo o transporte, mas quando essas pessoas estão sozinhas, muitas vezes têm maior dificuldade no acesso a estes serviços, acompanharem desde o momento em que chegam ao serviço, em que tiram a senha, em que têm um determinado processo para tratar e depois trazer toda essa informação. E estamos mais recentemente com um projeto financiado pelo PRR, através da iniciativa da medida Vale para incubadoras e aceleradoras, a trabalhar aquilo que nós chamamos de Tech for Good, ou seja, a utilização das tecnologias também para resolver problemas sociais. E levamos a cabo um programa de aceleração este ano e entre esses projetos temos, por exemplo, um projeto relacionado com uma plataforma para facilitar a integração no mercado de trabalho de migrantes, para também outro projeto que está relacionado com o acesso à cultura por parte de pessoas invisuais e com dificuldades de mobilidade através de guias descritivos também dos monumentos da cidade de Braga. Um outro projeto mais ligado à área do ambiente relacionado com a apicultura e depois um outro relacionado com as pessoas também com deficiência através do acesso a serviços de comércio no sentido de facilitar a sua comunicação. Portanto, há uma panóplia muito grande de projetos que têm aqui sido incubados e acelerados. E está confiante que esse tipo de projetos poderia ser escalável ou exportável para outras regiões do país?
Sim, acredito que sim, porque muitos destes projetos surgiram em Braga, mas, por exemplo, neste momento têm uma atividade a nível nacional. Por exemplo, um dos projetos que faz parte da nossa comunidade, do nosso ecossistema, é o projeto da Seals Life, que acaba por estar neste momento com uma atividade muito relevante no nosso país e que tem a ver, sobretudo, também com o apoio à população idosa através da tecnologia. Temos um outro projeto, que é o da Native Scientist, que inclusive até já ganhou um prémio da New European Bauhaus e que tem a ver com levar a ciência às escolas e ajudar a despertar o interesse das crianças neste tipo de projetos. Portanto, nós acreditamos que sim, que é possível escalar os projetos que aqui surgem, terem uma relevância e depois uma atividade a nível nacional e até internacional, e nós próprios, enquanto Centro de Empreendedorismo de Impacto, também o nosso objetivo e a nossa candidatura agora ao Portugal Inovação Social, esta segunda versão do programa, é que a nossa atividade não fica apenas cingida àquilo que é o município de Braga, mas temos também o objetivo de escalar a nossa própria atividade para os 6 municípios da CIMCABA, para possibilitar também que estas iniciativas possam ser mais alargadas no território. Sente que as empresas estão mais sensíveis às questões da responsabilidade social? Sinto que sim, sinto que hoje em dia o próprio consumidor tenha essa vertente presente no momento em que faz a sua escolha e por isso as empresas também acabam por ter essa mesma preocupação. A vários níveis, digamos assim, há claramente uma presença maior dos conceitos da ESG naquilo que é a estrutura das empresas e as práticas das empresas e os próprios documentos oficiais apresentados pelas empresas. Há cada vez mais empresas a lançarem as suas políticas de responsabilidade social corporativa. É que, por exemplo, a Braga Habita, enquanto empresa municipal que tem a tutela do Banco Power Up, o ano passado acabou de alguma forma por dar o exemplo e criar a sua própria estratégia ou política de responsabilidade social corporativa. E há também, neste momento, também uma preocupação maior com aquilo que é o investimento de impacto, ou seja, com aquilo que é os valores que as empresas de alguma forma podem trazer para alavancar estes projetos e para os apoiar. E por isso nós próprios, por exemplo, temos 2 protocolos desde o ano passado firmados com as 2 grandes associações empresariais da região, a Associação Empresarial de Braga e a Associação Empresarial de Minho, que no fundo assenta em 3 vertentes. Uma vertente que é a atribuição de mentores empresariais a cada um dos projetos que aqui é incubado. Muitas vezes estas pessoas têm a identificação do problema social muito bem definido, mas depois têm dificuldade na vertente mais empresarial da venda do seu produto. A criação de uma plataforma que de alguma forma faz um match entre aquilo que são as necessidades das organizações sociais, das entidades públicas, dos cidadãos e aquilo que nas políticas de recursos humanos, nas políticas de sustentabilidade das empresas, elas podem oferecer e que podem ser pode ser investimento, pode ser a cedência de bens, pode ser o voluntariado corporativo, cada vez mais está em voga também, e depois a questão do investimento de impacto, que no fundo muitas empresas agora também se apresentam nesta nova vertente do Portugal Inovação Social como investidores sociais de determinados projetos. Aliás, na nossa própria candidatura, o nosso investidor social, os nossos investidores sociais são o Banco BPI e a Fundação A Caixa, que também já têm uma atividade muito relevante nesta área da inovação social. E acha que há também interesse verdadeiramente e será fácil criar estes fundos de investimento de impacto? Eu acredito que estes fundos de investimento de impacto são interessantes na medida em que pode haver também aqui algum tipo de retorno, ou seja, não é já só uma ajuda assistencialista para termos aqui um determinado projeto a ver a luz do dia, é claramente também um compromisso que a entidade que faz o investimento de impacto assume e que pode também exigir algum tipo de retorno, porque estes projetos não visando sobretudo o lucro, o profit, digamos assim, visam sobretudo o propósito, o purpose, mas que têm naturalmente que ter alguma sustentabilidade e, portanto, aqui também as entidades, e existem várias a constituir-se neste momento, assumem que também querem ser parte, também querem acompanhar de alguma forma o risco, digamos assim, numa primeira fase e depois, mais tarde, os benefícios que podem estar associados da participação em projetos desta natureza. Naturalmente que hoje em dia estamos a falar ainda de valores muito baixos, não é? Por exemplo, no que diz respeito ao Portugal Inovação Social, o investidor social avança, por exemplo, só com 20%,
e por isso os instrumentos de financiamento comunitário continuam a ser muito importantes. Aqui, por exemplo, no caso do financiamento dos centros de empreendedorismo de impacto, é um financiamento a 80%, mas eu acredito que paulatinamente poderemos ter aqui também mais instituições a trabalharem nesta área da inovação social e também aumentar o volume de investimento. Nós, por exemplo, aqui no Human Power Hub já gerimos cerca de 300 mil euros de investimento de impacto por ano. Há uma parte de investimento de impacto que é sobretudo direcionada para um projeto muito específico que nós temos, que é o projeto Viva o Life, que vem daquilo que é a nossa Assembleia de Moradores, e aqui é um projeto que nós tratamos na hélice pública, no fundo, para ajudar-nos a melhorar a qualidade de vida nos bairros sociais e não só, nos bairros da cidade de Braga. Portanto, aqui há um investimento na ordem dos 200 mil euros. Há um programa de inovação social aberta que é fruto de um protocolo entre a Braga Habita, a Fundação À Caixa e o município de Braga, que tem 3 edições e, portanto, o objetivo é trabalhar 3 problemas muito concretos, que é o problema do absentismo nas escolas, o problema da empregabilidade e o problema dos fatores de risco e dos comportamentos saudáveis, nomeadamente numa área muito específica, que é o da integração das comunidades ciganas. E depois temos os prémios de inovação social, que são atribuídos todos os anos no nosso Festival de Inovação Social e que permeia as melhores ideias que são apresentadas pelos projetos que participam anualmente nos nossos programas. Carlos Videira, muito obrigado pela sua explicação, boa sorte, espero que a vossa candidatura possa chegar longe. Obrigado. Acho que sim. Obrigado.